Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês. Eu recebi os trabalhos do desafio da fotografia, ficaram muito bacanas. Então, esse ano, né, a proposta para o ensino médio era diferente, eram das oficinas, das aulas mais práticas, mas infelizmente nós fomos aí interrompidos pela pandemia e acabamos, né, ficando afastados. Então, o bimestre passado, nós fizemos o desafio da fotografia e esse bimestre nós vamos fazer um estudo sobre a história da arte, né? Nós vamos ter aí um olhar a mais, um olhar mais especial para o campo das artes, tá? Então, eu vou colocar um slide para vocês, para nós fazermos um estudo juntos. Vamos lá? Um olhar sobre a arte. Então, o que nós vamos ver, né? O papel da história da arte, o que é arte e alguns gêneros artísticos, tá? A história da arte, ela é uma das formas de compreender o caminho escolhido pelo artista, né? Então, através da história da arte, nós conhecemos um pouco sobre o artista, um pouco sobre a técnica que ele gosta de trabalhar, né? O que o influenciou a utilizar determinada cor, determinada técnica, o período que ele representou artisticamente, né? Então, a história da arte, ela serve para nós termos aí um pouco mais de conhecimento sobre as civilizações e o que cada uma delas deixou de arte para nós. Nós classificamos, né, as obras de arte como arte figurativa ou arte abstrata. E na arte figurativa, né, nós temos aí ela sempre representando os seres, os objetos, nas formas que nós conseguimos reconhecer. Então, muitas vezes, ela pode não estar exatamente, né, na forma realista do que é o objeto ou de como é realmente o ser humano. Mas, se ela tiver só o contorno da forma e nós conseguimos compreender e identificar essa forma, nós podemos classificar aí essa obra como figurativa, né? Aqui nós temos 3 obras figurativas, né? Cada um com uma técnica diferente, uma mais realista, outra com menos traços, mas todas elas nós conseguimos identificar o que está sendo representado. E nós temos a arte abstrata, que surgiu no início do século XX, né, e abandonou aí a intenção de representar o real. O intuito dela é representar, né, as cores, as linhas e as formas, sem representar nada, né? Sem representar uma paisagem, sem representar um objeto, sem representar uma pessoa, né? Ela vem aí ao contrário do que é uma obra figurativa. Ela não quer representar nada, ela só quer demonstrar ali, né, o uso das cores, das linhas e das formas. O que é arte? Então, quando nós vemos, né, essa pergunta do que é a arte, ela não tem uma resposta específica, né? Não existe um conceito que possa traduzir e explicar exatamente o que é a arte de uma maneira satisfatória. A sociedade reconhece como arte alguns objetos e outros não. Por exemplo, no Renascimento, objetos e pessoas precisavam ser representados de forma naturalista. Hoje já não tanto, né?
Então, existe uma polêmica aí, né, de o que é arte, o que não é arte. Às vezes um artista, ele gosta de trabalhar com coisas diferentes, materiais diferentes, e aí alguns críticos acham que o que ele faz não é arte. Então é um assunto um pouco polêmico, né? Mas no geral a arte é a maneira que o ser humano tem de se expressar, de expressar os seus sentimentos, né? E de expressar ali a sua técnica, utilizando materiais e características próprias. O conceito de arte, ele muda, né, a cada tempo. Algumas obras elas são reconhecidas em qualquer época e elas são interpretadas por outros artistas de formas diferentes. Então nós temos aqui a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, né, que é uma pintura de 1503, muito antiga, e que todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, já ouviram falar, já estudaram e reconhecem aí essa obra e o artista. E nós temos alguns artistas mais novos, né? Não novos em tempo de trabalho, mas da, da, das técnicas mais atuais, onde eles começam a inovar, recriando essas obras consagradas já, né, de alguns artistas famosos. E o Fernando Botero, ele fez aí uma recriação, né, da Mona Lisa em 1977, retratando aí a Mona Lisa com características físicas bem diferentes, né, da obra original. A arte, né, quando nós falamos em arte e beleza, o conceito de beleza ele não é universal. O prazer estético pode ser traduzido por obras que não possuem as qualidades mais objetivas da beleza, mas que encantam pela maneira como o artista expressou a sua ideia. Né? Então, uma obra ela pode ser bela sem ser bonita. Né? Nós quero da Mona Lisa. Essa obra é uma obra bela, embora a Mona Lisa que ele representou não siga aí os padrões de beleza que a nossa sociedade tanto exalta, né? Então, a beleza física ela nem sempre é representada na arte. E uma obra, ela nem sempre é bela se ela não deixa de ser bela se ela não apresentar as características da beleza física, da mesma maneira que uma obra ela é bela pelo seu contexto e não só pela beleza física, né? Uma imagem considerada feia porque ela não tem uma beleza estética, ela não pode ser classificada como uma obra feia, né? Não tem o feio na arte. Ou é uma imagem bonita ou é uma imagem bela. A bonita a gente classifica quando é uma beleza estética. Agora, quando ela é bela pelo seu contexto, né? Pelo emprego das cores. Aqui nós temos uma obra abstrata do Kandinsky. Essa obra, ela é bela. Por quê? Pelo uso que ele fez das linhas, das cores, né, pela composição do espaço que ele utilizou. Isso torna essa obra uma obra bela. Assim como Apolo, né, tocando o alaúde de Caravaggio. O Apolo, ele pode não ter uma beleza estética, né, exigida pelos padrões de beleza, mas o contexto dele estar tocando um instrumento, né, a posição que ele se encontra, a técnica, né, de luz e sombra empregada na pintura, tudo isso faz com que essa obra ela seja bela, embora ela não tenha aí não segue alguns padrões de beleza estética.
assim como nós temos, né, algumas imagens onde nós classificamos os gêneros dessas imagens. O que seriam os gêneros? Seriam o tema que essa imagem representa, né? Os temas trabalhados pelos artistas. Então, quando nós falamos em temas, nós temos os temas religiosos, os temas mitológicos, né, que vem trazer aí os temas da mitologia, dos deuses. Nós temos os gêneros históricos, que vão trazer pinturas de alguns momentos históricos, né, que representaram ali alguns momentos históricos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pessoal. Aqui, né, como tem o gênero religioso. Se vocês olharem ali o rosto, né, da Virgem, ele não é um rosto delicado, mas essa obra ela não deixa de ser bela, porque ela tem todo um contexto, né? Então, as imagens que apresentam aí as divindades ou algumas cenas religiosas, nós vamos sempre classificar no gênero religioso, tá? E quando as imagens forem de seres mitológicos ou animais que apresentam, né, fazem parte da mitologia, das histórias mitológicas, eles são considerados e classificados no gênero mitológico. O gênero histórico ele vai estar relacionado sempre à história, a algum acontecimento, algum evento, né? Ou também representando personalidades históricas. Os retratos, né, são dedicados às figuras públicas, né? Geralmente quem mandava se fazer um retrato eram as pessoas de posse, né, os nobres, os oficiais, né, quem exercia ali um cargo político. Nós temos o tema de alegoria, onde figuras e objetos que possuem alguns significados simbólicos, eles representam aí algum conceito ou uma ideia abstrata, né? Um exemplo, a força, a justiça, eles são classificados como gênero de alegoria. Nós temos o gênero cenas da vida cotidiana, que são sempre representação de pessoas comuns fazendo as suas tarefas do dia a dia. Então, quando nós temos esse tipo de imagem, ele entra na classificação de cenas da vida cotidiana. Nós temos as paisagens, né, que vão sempre trazer aí as paisagens, os lugares, a natureza morta, sempre trazendo frutas e alimentos, vasos de flores, né? Na maioria das vezes sobre uma mesa ou o interior de dentro de uma casa, né? A natureza morta, ela pode representar também animais vivos ou mortos, objetos diversos do interior, né, de uma casa. Então sempre são classificados nesse gênero. As tipologias, né, que quando nós falamos em tipologias, são as imagens que representam aí a arquitetura, né? Ela não é um tema, ela não é um tema específico, mas quando nós temos aí imagens de arquitetura, né, de igrejas, de palácios, de construções no geral, nós classificamos como tipologia, né? São as técnicas de decoração das paredes externas, de construções, elas vão sempre entrar aí nesse gênero.
E os elementos visuais, eles são organizados pelo artista na sua composição, né? Então, o que o artista usa para criar ali a sua obra, né? Ele utiliza ponta, ele utiliza linha, né? Qual que é a forma que ele utilizou, a direção, né? Qual foi o tom, a cor, a textura. Eu quero saber a escala, o espaço que esse artista utilizou para fazer essa composição, né? Como que ele empregou aí. Esse quadro é um dos mais conhecidos, onde houve muito o emprego da perspectiva e da profundidade, né? Foi um marco aí do uso dessa técnica. E a gente consegue observar ali, né, que nós temos uma imagem com Cristo na figura central, mas nós temos ali, né, pessoas ao lado compondo a, a obra. Nós temos a parte de cima, o teto em profundidade. Nós conseguimos ver que além das janelas que estão atrás do Cristo, nós temos uma paisagem lá atrás, né? Então, ela é muito rica em elementos visuais. Essa obra, ela traz aí muitas técnicas, o emprego de muitos elementos visuais, né? Muitas linhas para dar aí essa profundidade, essa relação da perspectiva. Então, os elementos visuais são o que o artista usa para fazer ali a sua composição, né? Para fazer a sua pintura. Então, é todo o esboço, começa desde o esboço, né, gente? Dele traçar ali o esboço e depois ir preenchendo. Tudo isso faz parte dos elementos visuais, ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Quero que vocês escolham uma dessas obras para fazer a tarefa, a atividade da semana. Então, vocês irão escolher uma dessas obras, né? Qual que é o gênero que mais chamou sua atenção? Se você fosse um artista, qual dos gêneros você gostaria de trabalhar? E você vai fazer um desenho de observação dessa obra que você escolheu, ok? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.